Boa noite. A Polícia Militar realizou hoje uma operação nos Morros de Santos. 5 pessoas foram presas no Pacheco, Penha e São Bento. Cerca de 770 quilos de maconha foram apreendidos. A quantidade de maconha cobriu parte da parede. São pelo menos 200 tabletes da droga, cada um com 25 quilos. O entorpecente foi apreendido durante uma mega operação da Polícia Militar que ocorreu desde a madrugada em 3 Morros de Santos. O trabalho contou com cerca de 150 policiais que também apreenderam rádios comunicadores, celulares, balança para pesar a droga, pinos de cocaína e uma metralhadora de uso restrito das Forças Armadas. Um caderno com a suposta movimentação do tráfico também foi encontrado. 3 pessoas foram presas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A droga vai passar por perícia. Segurança é baleado durante assalto em supermercado no Jockey Club em São Vicente. Foi hoje à tarde. Um dos criminosos foi preso. As imagens do circuito de monitoramento do supermercado mostram a chegada dos bandidos. Eles tentam render o segurança na porta do estabelecimento. O vigia foge, é baleado e cai. Os criminosos se evadiram. Um deles foi capturado pouco tempo depois pela Polícia Militar, que fazia a ronda pela região onde aconteceu o crime. O menor foi preso no Dique Sambaiatuba. Ele confessou, dizendo que havia participado. Inclusive, ele falou também que tinha saído há 3 semanas, cerca de 3 semanas da Fundação Casa, e tem várias passagens por roubo e furto. O segurança foi encaminhado ao Hospital Municipal de São Vicente e está em estado gravíssimo. A ocorrência foi registrada no 2º DP da cidade. Caso Chorão. Novas fotos do apartamento do cantor foram acrescentadas ao inquérito policial sobre a morte do músico. As imagens mostram a destruição no local e 2 saquinhos com pó branco, além de garrafas de bebida alcoólica e a embalagem de um remédio usado no tratamento de depressão. Nos próximos dias, a polícia deve receber imagens do circuito de segurança do prédio. Em 2 semanas, o laudo que determina a causa da morte de Chorão deve ficar pronto. Mais uma vez, motoristas enfrentam congestionamentos nas rodovias da região. Na Imigrantes, a fila de caminhões para descarregar no Porto de Santos chegou a 14 quilômetros. Situação que não foi diferente em Guarujá, engarrafamento de 20 quilômetros. Caminhões com contêineres, produtos alimentícios, carros e grãos. Muitos grãos. A safra deste ano deve chegar a 185 milhões de toneladas. E o reflexo é este, congestionamento a perder de vista. Só nesta sexta-feira, na rodovia Cônigo Domênico Rangoni, em Guarujá, que dá acesso aos terminais do lado esquerdo do porto, foram 20 quilômetros de lentidão. Dava até para colocar a conversa em dia, em plena estrada. A gente perde o tempo a noite inteira para chegar de Santos até aqui, de Cubatão até aqui. E agora chegou, carregou, não tem como sair daqui. A gente fica no prejuízo, né? Fica aqui 14 horas. Numa fila para você ir de São Paulo, você andar 65 quilômetros, você passar 14 horas numa fila dessa e o nosso governo não toma nenhuma providência para resolver o problema desse porto, hein? Até quando vai isso aí? Até quando mesmo? Este morador faz a mesma pergunta. Diz que ficou parado no trânsito a semana inteirinha. Anteontem foi 2h30, ontem foi 4 horas na estrada, criança passando mal, 15 quilômetros de congestionamento diário isso. A Polícia Rodoviária acompanha de perto. O tenente explica que a intenção não é multar os caminhoneiros, só aplicar medidas paliativas. A Polícia Militar Rodoviária ela tem atuado para a educação do caminhoneiro, para que ele fique sempre na faixa da direita. Muitas vezes nós liberamos o acostamento para que ele estacione, para que a fila seja formada naquele local e a gente tenha uma mínima fluidez possível, que é aquele momento que as pessoas trafegam pela esquerda, pela faixa da esquerda de direção, para que consigam sair de Guarujá, sair de Santos, acessar a capital, e tudo isso faz necessário viaturas da Polícia Militar Rodoviária. O controle de acesso aos caminhões já foi motivo de discussão no Conselho de Autoridade Portuária há 3 anos. Uma resolução determinou que a Codesp teria que ter pátios reguladores e que a entrada e saída de caminhões só poderia ser feita por meio de agendamento eletrônico. Em 2011, a Codesp pediu um novo prazo para as adequações. Ficou determinado então que tudo deveria começar a funcionar em janeiro de 2012, o que não aconteceu. Se a Codesp já tivesse implantado o controle de acesso que exige pátio
ou agendamento eletrônico, esse problema seria minimizado. Minimizado, mas para resolver? Para resolver, o negócio é um pouco mais amplo. Nós precisamos rediscutir seriamente logística, porque a grande parcela dos usuários do porto, quer sejam exportadores ou importadores, não utiliza adequadamente logística. Mandam os caminhões basicamente concentrados durante o dia. Quem anda no porto sabe que de noite você tem um movimento baixíssimo, sábado, domingo e feriado quase não há movimento. Além disso, insistem em não fazer a programação com agendamento eletrônico, que deveria estar sendo cumprido para todos os terminais de contêineres. O consultor portuário alerta ainda que a MP 595, que ainda tramita no Congresso, já reflete nos congestionamentos. Ele explica que, como a medida dá liberdade para que os terminais privativos operem com carga livre, um deles começou a trabalhar com soja justamente do lado esquerdo do porto. Que não faz parte do porto organizado e que não está, pelo menos até ontem, não estava utilizando o pátio regulador, porque todos os demais terminais do porto que operam grãos fazem os seus caminhões pararem primeiro lá no pátio regulador em Cubatão. Em nota, a Codesp informa que o sistema informatizado de controle de acesso ao porto está plenamente desenvolvido e cerca de 70% dos leitores estão instalados. Segundo a estatal, o problema é a falta de integração de diversos terminais junto ao sistema, para que a autoridade portuária possa dispor da programação e demais informações prestadas por esses terminais. Uma reunião sobre o assunto está agendada para a semana que vem. Moradores que ocuparam conjuntos habitacionais no bairro Jockey Club, em São Vicente, realizaram um protesto ontem. Eles se recusam a deixar os imóveis que seriam destinados às famílias do México 70. Com caras pintadas, faixas e cartazes, as famílias que invadiram os conjuntos habitacionais Primavera e Penedo em São Vicente pediam por moradia. É isso que eu quero de vocês, gente! A passeata reuniu cerca de 300 pessoas no bairro do Jockey Club. A gente já está tentando colocar os olhos do município em cima de nós já tem um mês. Em um mês nós só recebemos notícias negativas. A passeata é um protesto à decisão da Prefeitura de São Vicente. No dia 14 de fevereiro, o secretário de Habitação pediu para que as famílias abandonassem os conjuntos habitacionais, que seriam restaurados e destinados a famílias do México 70. Nós queremos ficar aqui, que a moradia tem muito pai de família, muita mãe de família, muita criança querendo ficar aqui. Acontece o quê? Eles estão querendo tirar as pessoas que precisam, necessitadas. Ninguém está querendo nada de graça. A gente só quer o quê? Uma moradia. Uma moradia digna, todo mundo está aqui, todo mundo é trabalhador. Atualmente, cerca de 2.800 pessoas ocupam o local, que está abandonado há 8 anos. Os prédios foram construídos pela Caixa Econômica Federal. Em 2004, as obras foram interrompidas. Hoje, sem ter para onde ir, as famílias se negam a abandonar o local. A gente vamos para onde? Vocês jogaram no meio da rua como lixo? O tempo que a gente está aqui, a gente não mereceu nem a prioridade. Entendeu? Por isso daqui vocês não saem. Exatamente, porque se isso aqui vai ser população, vai ser moradia para pessoas de baixa renda, nós nos enquadramos. A Prefeitura de São Vicente informa que nenhum representante da administração fez tal afirmação e desconhece a data da reintegração de posse pedida pela Caixa Econômica Federal, responsável pelo imóvel. A estudante Maiara da Silva de Oliveira, de 16 anos, morreu nesta quarta-feira em Santos com dengue hemorrágica. A jovem foi internada na véspera no pronto-socorro central. Segundo a mãe da menina, ela se queixava de dores, tinha febre e manchas vermelhas pelo corpo. Santos registra neste ano 378 casos da doença. E em Guarujá, uma estudante de 14 anos da Escola Estadual Milton Borges, na Vila Edna, teve uma convulsão dentro da sala de aula. Ela está com meningite. A adolescente que está internada no Hospital Santo Amaro não corre risco de morte. A seguir, Prefeitura de Santos paralisa obras no Hospital Conselheiro Nébias e em São Vicente, coletores de lixo voltam a entrar em greve. Até já.
O Hospital Conselheiro Nébias, comprado pela Prefeitura de Santos junto ao INSS por 13 milhões de reais em junho do ano passado, teve sua reforma paralisada. Segundo anunciado hoje pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o motivo são irregularidades no projeto de recuperação. O cronograma de obras será reformulado. A previsão é que a unidade de saúde só volte a funcionar em 2015. Uma nova paralisação iniciada na manhã de hoje por cerca de 100 coletores de lixo em São Vicente motivou o rompimento do contrato entre a Prefeitura e a empresa Termac. Enquanto a administração municipal busca uma nova terceirizada para substituir emergencialmente a companhia, os serviços de coleta seguirão interrompidos na cidade. No começo do ano, a população já ficou sem o serviço durante vários dias. A administração municipal garante que vinha repassando dinheiro à empresa. Hoje foi o último dia para as famílias que ocuparam irregularmente o conjunto habitacional do Bolsão 9 em Cubatão solicitarem o auxílio aluguel. A partir de segunda-feira, quem não sair pacificamente vai ser retirado pela polícia. Seu Antônio já arruma as coisas para deixar a casa que invadiu no Bolsão 9 em Cubatão. O aposentado morava do bairro dos Pilões e perdeu tudo o que tinha na enchente do último dia 22. Com medo da ação da polícia, ele vai abandonar o conjunto habitacional ainda hoje. Vou tentar voltar para casa. Está muito fedida a casa. Vou ter que voltar com as crianças para dentro para ver o que é que vai acontecer. Já pegamos dengue, todo mundo já pegou dengue. E estamos numa situação meio precária que você está vendo. Mas o senhor vai ter que sair daqui, não vai medir forças com a polícia? Jamais, eu vou medir força com a polícia não, porque a gente só sai perdendo. Assim como o seu Antônio, outras 700 famílias passam pela mesma situação. Vanderly não tem para onde ir. A dona de casa aguarda uma resposta da CDHU para receber o auxílio aluguel. Fui lá, fiz tudo que eles falaram que tinha que fazer o cadastro, entendeu, na Serra do Mar. Só que eles falaram para mim que como eu moro no Pilões, é a prefeitura, não é a CDHU. E isso, eles falaram que ia ser liberado. É a prefeitura que vai ligar se vai dar ou não vai o auxílio aluguel. Entendeu? Já está com 5 dias até agora nada. Adrian também teve o pedido do auxílio aluguel negado. Sem ter onde morar, o ajudante de pedreiro pretende resistir até o fim. Estou com meus 2 filhos, sem opção, não me ofereceram nem auxílio aluguel e não me deram a solução. Falaram que vai pôr nós na rua e ficou por isso mesmo. Vai chegar, vai tirar e nós estamos sem saber o que fazer. Estamos de mãos atadas. Outra reclamação das famílias é a dificuldade de encontrar um imóvel para alugar no valor de R$400. Só 700, 800 e quando eu chego na casa para perguntar, elas falam, é do auxílio aluguel, a gente não está pegando, porque atrasa muito e a gente não está pegando do auxílio aluguel. Eu já rodei com o batom todinho, até imobiliário, eles querem 3 meses adiantado e quer uma pessoa para financiar, segurar. E quando fala que é do auxílio aluguel, ninguém quer. Lá onde eu moro, no Pilões, não tem nem condições de eu voltar. Porque tá muita doença, a minha casa rachou, a vala lá, nossa, minha casa tá fedendo, ela pegou uma doença na água, tá com a coceira, então não tem como eu voltar. O navio-tanque de bandeira brasileira Neuza sofreu uma pane na noite de ontem quando deixava o Porto de Santos. A embarcação ficou parada no canal do estuário, na altura da travessia de balsas entre Santos e Guarujá, e interrompeu a movimentação de cargueiros na Barra. O navio transportava 16 mil toneladas de óleo diesel para o Porto 2 da Alemoa. A embarcação foi levada por 3 rebocadores até a Barra, onde está fundeada. A seguir, uma homenagem ao Dia da Mulher, uma reportagem com uma vítima da enchente em Cubatão, que é um exemplo de força e perseverança. Nós voltamos já. Futebol, 4º colocado no Campeonato Paulista com 18 pontos, o Santos joga no interior do estado domingo. O Peixe terá desfalques importantes contra o Atlético Sorocaba. O Santos volta a jogar pelo Campeonato Paulista nesse domingo às 18h30 na cidade de Sorocaba contra a equipe do Atlético Sorocaba. Sem Neymar, que tomou o 3º cartão amarelo na partida contra o Corinthians, estará cumprindo suspensão automática. Miralles, com problema de tornozelo, está fora do jogo, fica entregue ao departamento médico. O técnico Muricy Ramalho ainda não definiu o time, tem algumas dúvidas, principalmente no meio-campo, mas a equipe mais provável para jogar domingo deve ser essa: Rafael no gol,
Na lateral direita, Bruno Pérez, Edu Dracena, Durval e Léo. Ou Guilherme. Léo não treinou a semana inteira e pode ficar de fora desse compromisso. No meio campo, René Júnior, Arouca, Cícero e Montijo. E no comando de ataque, Giba e ainda André. Na frente é quase definido que deve jogar o Giba e o André. Né? E atrás a gente tem uma dúvida com o Léo, que não treinou a semana toda, teve um probleminha de exame. Então tem algumas dúvidas que a gente vai levar para a hora do jogo. O time do Atlético Sorocaba, que venceu o Bragantino pelo placar de 2-1, deverá ser a mesma equipe para a partida contra o Santos. O técnico Wagner Benassi gostou do rendimento do time e sabe que vai encontrar dificuldades, mesmo com a ausência de Neymar. A equipe saiu da zona de rebaixamento e agora está em 16º colocado no Campeonato Paulista com 9 pontos. E a expectativa é de casa cheia nessa partida. E do Atlético Sorocaba, é um time que trocou de técnico agora e teve uma pequena melhora, ganhou fora. Então é isso, é um time que a gente tem que respeitar, mas a gente tem a necessidade da vitória como eles também. Neste domingo acontece a abertura do circuito Sprint Triathlon Santa Cecília TV 2013. A partir das 9 horas, os atletas vão nadar, pedalar e correr na Praia da Enseada, em Guarujá. Essa será a primeira de 5 etapas que vão acontecer durante o ano. Desta vez, o local escolhido será a Praia da Enseada, em Guarujá. O lugar é muito bonito, a Enseada, por si, ela já tem um cenário bem interessante para o triatlon. A gente conseguiu, assim, adequar o espaço à nossa necessidade, então o asfalto está muito liso. A gente acredita que os atletas vão gostar bastante. Para esse ano, a competição foi homologada pela Federação Paulista de Triatlo. Com isso, o nome muda para Circuito Sprint Triatlo Santa Cecília TV. Com as distâncias devidamente aferidas, conforme rege o Estatuto da Confederação, então é para ser uma prova oficial. Na prova, os atletas vão ter que nadar 750 metros, pedalar 20 quilômetros e correr 5. Mais de 130 triatletas estão inscritos. E se você quiser participar, ainda há vagas nas 5 categorias. Todas as informações estão no site ypseventos.com.br. Santiago de Compostela é a capital da Galícia e fica localizada na província da Corunha, na Espanha. O caminho que leva o nome da cidade atrai milhares de visitantes, pessoas que querem conhecer de perto esse local que mistura história, misticismo e superação. A experiência de um jornalista de Santos que passou 3 vezes pelo caminho virou livro que vai ser lançado na próxima segunda-feira. São 11 opções diferentes para chegar em Santiago de Compostela, mas não importa qual trajeto escolha, pois todas provocam um sentimento inexplicável em todo peregrino. E o jornalista Luiz Carlos Pérez já passou por isso 3 vezes. A primeira viagem foi em junho de 2009. Foram 800 quilômetros em 29 dias. O percurso que escolheu para a caminhada foi o mais tradicional, o francês. Na época, tudo foi registrado em textos, fotos e vídeos. Ali, sabe, você tem o contato com, desde as invasões romanas, né, aquelas batalhas, as campanhas de Carlos Magno, as construções templárias, né, então tem uma riqueza cultural e um legado arquitetônico muito grande. O jornalista percorreu trilhas entre pequenos vilarejos, encontrou animais pelo caminho, visitou igrejas e mosteiros, além de enfrentar todos os quilômetros debaixo de sol forte. Mas, é claro, não faltaram boas histórias. Encontrei crianças, né, como encontrei casal com, né, tem fotos até, casal com 2 filhos, né, pequenos, de 10 anos, um menino de 10 anos, como uma senhora de 84 anos, uma americana, que estava fazendo o caminho em etapas. Claro que ela não fazia os 30 quilômetros, 20 quilômetros por dia, mas ela fazia em torno, segundo ela me contou, em torno de 10 quilômetros por dia.
Depois de viver a experiência pela terceira vez, Luiz Carlos decidiu publicar os textos e selecionar as mais de 3.000 fotos da primeira viagem. Neste livro chamado de Pedras no Caminho, 100 ilustrações retratam as aventuras até chegar em Santiago. Mas ele adianta que as 2 próximas publicações já estão em fase de produção. A minha expectativa, né, é contar 3 momentos, né, do Caminho de Santiago, a partir desse primeiro aqui, que ele significou, como o título diz, né, Pedras do Caminho, meu encontro no Caminho de Santiago, esse reencontro comigo. O segundo livro, né, que está em fase de elaboração, a gente estou separando as fotos, né, e preparando, finalizando os textos, ele tenta mostrar o sentido do perdão. E o terceiro livro, ele baseado no Caminho Aragonês, ele busca mostrar essa busca, que é uma busca sem fim, entendeu? E é nesse sentido que esses 3 momentos, né, esses 3 caminhos se entrelaçam. Na próxima segunda-feira, a partir das 4h da tarde, no Teatro Guarani, o jornalista lança o livro para o público. Metade da renda arrecadada vai ser destinada à entidade beneficente Casa da Esperança de Santos. A publicação de 150 páginas custa R$ 30. O teatro fica na Praça dos Andradas, sem número, no Centro Histórico. Dia da Mulher, o Caderno Regional faz uma homenagem àquelas que não desistem de lutar até mesmo quando tudo parece estar perdido. Fomos a um dos locais onde estão as vítimas das enchentes em Cubatão. E o que encontramos foram mulheres guerreiras de corpo e alma. O último levantamento aponta que somos mais de 100.805.000 mulheres em todo o país, ativas, que cuidam de filhos, que arregaçam as mangas para trabalhar fora, ser feliz e ser principalmente guerreira. O ginásio do Castelão, onde está um abrigo da prefeitura, já é um dos lugares onde estão muitas dessas mulheres. Desde o dia 22 de janeiro, famílias inteiras vivem um drama. As fortes chuvas destruíram bairros. Em segundos, fez a vida de muitos ficar literalmente embaixo d'água. As sacolas cheias de roupa foi uma das maneiras que Eliane encontrou para recomeçar. Ela segue para o vestiário do ginásio de esportes, onde está abrigada com as 3 filhas. Sozinha, deixa a vaidade de lado e usa a pequena pia para sustentar as crianças. Tem que arrumar um dinheiro de qualquer jeito, estou desempregada, aí eu estou lavando roupa para ganhar um dinheirinho extra. No colchão improvisado ainda arruma tempo para brincar com as pequenas, sem esquecer o que aconteceu com o lugar onde morava. As paredes estavam muito úmidas, tem uma árvore que está ameaçando a cair no meu telhado, entendeu? E eu me senti ameaçada com as minhas filhas. Aí eu vim pra cá, né? Tô correndo atrás do meu objetivo, ver se eu consigo a minha casa própria, né? Mas mulher que é mulher não se entrega. Pode até se emocionar, mas nada que um carinho das filhas faça lembrar que é só olhar para os lados e perceber que tudo pode dar certo. Novamente. É só eu e Deus e elas. Essa é a força da mulher, Eli? Essa é a força da mulher. É guerreira, mulher guerreira. E a presidente da Unisanta, Lúcia Teixeira Fulani, também é uma das homenageadas no Dia Internacional da Mulher. Agora à noite, ela ministra palestra em evento promovido pela OAB Santos. O tema, Mulheres de Atitude. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal você continua bem informado. A partir de segunda-feira, Tatiana Marques vai estar aqui apresentando o Caderno Regional. Eu estou saindo para um período de 20 dias de férias. Então, bom final de semana e até a volta. Tchau.